Bom dia a todos. Não precisa repetir aqui, né, a nossa enorme satisfação de fazer parte dessa história tão rica, né, dessa rede tão acolhedora e tão schumpeteriana, inovadora do ponto de vista institucional, de organização. Vamos falar um pouco sobre a experiência, as lições de experiência que nós tivemos a partir da aplicação das políticas de desenvolvimento produtivo, inovativo e regional no Brasil nesses últimos anos, né, que é um pouco o conteúdo do capítulo que a gente escreveu no livro, juntamente com a Helena, a Cristina e a Priscila. Né, e como eu disse um pouco ontem, isso tem que ser visto na perspectiva, né, de quem vinha no pós-guerra, num processo de catch-up, né, de absorção do padrão da segunda revolução industrial, em condições periféricas, portanto, resultando, se por um lado, num ritmo de crescimento e industrialização bastante acelerado, em concentração de renda nas multinacionais nos setores chaves da economia, com incapacidade de construir capacidade interna de inovação, tudo isso é bruscamente interrompido pela crise da dívida nos anos 80, e em seguida pela grande onda liberal na América Latina nos anos 90, onde as políticas de desenvolvimento elas são completamente abandonadas. Aqui, só esse fato das políticas terem sido abandonadas, do Brasil ter ficado esses 20 anos fora, né, desse circuito, não é trivial, porque ele acontece exatamente no momento em que está se dando a terceira revolução e a grande transformação tecnológica no mundo, e a América Latina perde completamente esse bonde. Então, a gente tem nesse gráfico a evolução, né, o avanço do PIB per capita da América Latina, de alguns dos seus países, o Brasil está aqui, em relação aos Estados Unidos. Então, você vê esse movimento claramente de catch-up, né, aqui em termos de renda per capita, a Coreia aqui nos acompanhando, e o que acontece daqui para cá. Quer dizer, nós perdemos completamente o bonde e não conseguimos, veja que isso aqui é a nossa curva ao longo de todo esse período onde nós tivemos essas experiências de políticas inovativas, ativas e de desenvolvimento, e o fracasso delas, em termos de produtividade, fica expresso aqui, né? A Coreia com uma outra história nesse movimento de catch-up, com um esforço de potência, com um esforço de conservando os setores chaves, grandes empresas sob o seu controle, consegue dar o salto, né? Apesar de ter sido também atingido pela crise da dívida, se recupera mais rapidamente e tem essa trajetória que nós conhecemos bem junto com os demais asiáticos. Aqui, nesse momento de retomada, então, das políticas, né, nós temos, num primeiro momento, aí, no segundo governo Fernando Henrique Cardoso, no momento em que os problemas da rápida abertura começam a se mostrar muito graves, há um esforço ainda nesse governo, dentro de uma agenda liberal reformista, de uma retomada da política industrial, ainda que focada basicamente em resolver falhas de mercado. Há uma iniciativa muito importante no campo da inovação, que é a criação dos fundos setoriais, que é um conjunto de investimentos importantes, né, para o financiamento, né, o esforço de um planejamento em nível nacional, dentro de uma agenda extremamente limitada. E temos um momento 2003-2015, onde se estabelece, então, uma agenda nova, uma agenda de desenvolvimento efetivamente inclusiva, e, então, aí um conjunto de conferências nacionais, de planos nacionais, nas mais diversas áreas, educação, saúde, cultura,
e também da política industrial, da política de inovação, da política de desenvolvimento regional, vai sendo construída. Nós vamos concentrar nossa discussão sobre a experiência daquele período, não vamos entrar na parte ali ali não é o precipício, viu? Está vermelho, está parecendo que está indo para o inferno, mas ali eu não vou entrar na parte do precipício nesse nosso debate. Agora, as experiências, eu vou passar bem rapidamente aqui, porque isso já foi bastante colocado nessa trajetória, né, das experiências da política de arranjos produtivos locais. Ela vem exatamente aqui, né, a partir de 97, com o primeiro seminário que foi patrocinado ali pelo CNPq e a OEA. Né? Em seguida, nesse período 99-2002, se estabelece pela primeira vez, e achei muito interessante isso que o Arlindo colocou aqui, do esforço da rede, não só de reunir os atores na academia para discutir, mas de fazer o trabalho de ganhar pessoas chaves no âmbito dos formuladores de políticas para esse conceito, que foi interessante porque você conseguiu, ainda que nesse período, que ainda é o período FHC ali, ter um programa com todos os seus problemas, né, nacional de apoio a arranjos produtivos locais, envolvendo os diversos estados, né, difundindo isso para o Brasil inteiro, basicamente por núcleos isolados de atores de formulação de políticas que estavam sendo ganhos ali por aquela visão mais avançada. Em 2004, isso que já estava bastante difundido nos diversos ministérios dos estados, dá um avanço com a constituição de um grupo nacional de articulação, né, de articulação das políticas em nível nacional. Há um outro elemento importante nessa passagem é que, em 2005, o BNDES entra, né, de maneira mais intensa nesse processo, e nós sabemos o peso que o BNDES tem em termos de capacidade de financiamento para uma série de programas e alavancando esse processo. E no segundo, a fase a ser destacada aqui, já 2011, 2015, esse esforço de construção de uma segunda geração de políticas de desenvolvimento regional, que eu vou comentar mais à frente. Se a gente olhar, então, pegando rapidamente aí as três grandes políticas que nós queremos revelar, né? Então nós tivemos aí, nesse período, do ponto de vista da política industrial e de desenvolvimento produtivo, três grandes momentos, né? Uma primeira, PITSE, que era uma política industrial de desenvolvimento e tecnológico de comércio exterior, depois a PDP, que é a Política de Desenvolvimento Produtivo, e por fim, o Plano Brasil Maior. Ali, os grandes objetivos do Plano Brasil Maior, que estão no canto de lá, elas mostram um pouco os objetivos que estavam presentes aqui e foram os objetivos principais desse momento. Ampliar o investimento, né, no país, né, com aumento, sobretudo, da participação do investimento de P&D no investimento total e, particularmente, o investimento privado. Essa meta foi uma meta-chave dentro das três políticas, estimular o aumento do investimento privado em inovação no Brasil, né? Ampliar as exportações com maior conteúdo tecnológico e ampliar a participação das micro e pequenas empresas nas exportações. Aqui tem um elemento importante a destacar, que é a questão do foco, das prioridades na política. Você começa aqui com uma tentativa de uma política mais focada, ainda que esse foco seja essencialmente setorial, né, mas com 4 grandes setores e 3 tecnologias portadoras de futuro. Lá na PDP, já sob a pressão de diversos outros setores, com o lobby do governo, isso se amplia e nós saímos do foco aqui para 25 setores, e lá no Brasil Maior já era todo mundo, né? Já era todo mundo, e isso perde totalmente o seu foco. Rapidamente, quer dizer, os principais
principais questões que a gente pode levantar em relação a essas políticas. Quer dizer, havia um grave déficit de governança, uma dificuldade de articular e de coordenar essas políticas. O elemento fundamental ali é que você tinha uma retórica sistêmica, né, já vindo, inclusive, do olhar que se tinha da experiência de políticas de caráter mais neo-schumpeteriano europeias. Então, uma visão, conceitos baseados na noção de sistema de inovação, mas, na prática, a política era fundamentalmente tradicional e setorial. A falta de prioridade, que eu já comentei, né, o lobby dos velhos, dos setores do velho paradigma, especialmente da automotiva, que consegue, ela acaba capturando os principais incentivos, recursos, né, da política, e uma presença apenas formal dos arranjos produtivos locais dentro dessa política. Tem um elemento importante, quer dizer, você tem nos documentos da política industrial a presença a articulação de APLs como um instrumento da política de desenvolvimento industrial e produtivo em geral. Mas ela está ali como um penduricalho que não se articula com o conjunto. Eu vou aprofundar isso um pouquinho mais na frente. Ao lado disso, né, tentando conversar com essa política, nós temos também as políticas mais propriamente de inovação, tecnológicas e de inovação, que são conduzidas pelo Ministério dessa área. Nós temos também 3 grandes planos, né, que tentam conversar com aqueles 3 momentos da política industrial. Né? O primeiro deles é a Política Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação. É um momento bastante importante de avanço com alguns instrumentos, né, que o Brasil não tinha, né, para o financiamento à inovação, que é a Lei de Inovação e o que se conhece como Lei do Bem, que é uma lei que garante incentivos fiscais, fundamentalmente, para empresas que investam em inovação. Você tem lá um conjunto de objetivos mais gerais, mas, mais uma vez, a grande meta-chave, a grande meta, que inclusive era conhecida como uma meta conjunta com a política industrial, se concentrava aqui, expressa muito a ideia geral da política, que é ampliar o investimento em P&D no setor privado. Né? E aqui, mais uma vez, nós temos a retórica, por exemplo, do Sistema Nacional de Inovação. Ela está muito presente em toda a discussão, mas, efetivamente, a visão é a visão linear da inovação. Né? Daí, inclusive, o foco lá central todo no P&D, no setor privado, de que como se toda a inovação fosse partir do movimento ciência, tecnologia e inovação. Né? Isso se traduzia também num apoio, um esforço de apoio ao P&D privado com instrumentos importantes, incentivos fiscais, financiamento barato, mas o P&D isolado na indústria, né, nas empresas, sem considerar que o processo de inovação é algo mais complexo, que envolve que aquela empresa esteja inserida num projeto mais amplo, onde o custo mesmo do P&D em si não é muitas vezes, nem o maior custo desse processo. Né? Com relação também a ter a inovação, o P&D, basicamente como foco, ela deixava de considerar, né, ou deixava como invisível aqueles segmentos cuja inovação está mais focada no aprendizado tácito e não no P&D formal. E, mais uma vez, a falta de foco, a incapacidade de pensar algumas grandes tecnologias chaves, críticas, né, em segmentos chaves e críticos que possam fazer a diferença na transformação do país. Do ponto de vista regional também, o Brasil já vinha, desde os anos 50, com um exercício de construção de diversos planos e programas regionais, mas ele só vai elaborar, pela primeira vez na sua história, um Plano Nacional de Desenvolvimento Regional em 2003. Né? Esse plano vai ser aprovado, ele já começa a operar em 2003, mas vai se tornar
aprovado em lei no Brasil em 2007. Né? O centro dessa política ela é muito inspirada na política regional europeia, com o qual o Ministério tinha uma colaboração, né? E o principal objetivo dela era o objetivo de convergência, né? De garantir a redução das diferenças de renda entre as diversas regiões do país. Já incorpora, né, a ideia que também está se difundindo muito nesse momento na área regional, que é a ideia de se sair das políticas de cima para baixo para fazer políticas bottom-up, né? E daí insere na política, como instrumento da política bottom-up, a estratégia de APLs. E faz uma mudança importante aqui também, é que tradicionalmente no Brasil, o corte da política regional, ele era feito aqui, quer dizer, com base nas 5 grandes macro-regiões e reconhecendo que, de fato, os principais problemas regionais no Brasil estavam no norte e no nordeste. Então, isso sempre foi tratado como políticas macro-regionais. E a nova política de desenvolvimento regional, ela passa a trabalhar com esse mapa, onde ela faz o recorte micro-regional e observa que, se é verdade, né, que toda essa parte laranja aqui, a renda, isso aqui não é renda per capita, é renda domiciliar per capita, para tentar captar um pouco a questão da distribuição de renda. Mas a renda domiciliar per capita, obviamente, toda essa região aqui é menos de 50% da renda nacional, então, obviamente, o principal problema está aqui, mas todas essas manchas verdes que estão em todo o país, inclusive em São Paulo, são manchas onde você tem essa renda abaixo de 75% da média nacional e são, portanto, também foco de política regional. Então, isso também é uma inovação importante para entender a questão regional como uma questão mais complexa, inter e intra-regional. Né? Aqui você tem, depois, já em 2013, né, um esforço. Na verdade, a política regional aqui, ela previa também um grande fundo de desenvolvimento regional, no modelo dos fundos europeus, e ela não conseguia sair do papel, ela não tinha força política, ela não ganhou, né, como a política social ganhou, capacidade de se transformar em ação prática. E, por isso, em 2013, né, organizou-se um esforço de uma grande conferência nacional de ciência e tecnologia que pudesse ampliar o debate e ganhar, né, mentes, tanto na academia como no setor de policymakers e nas organizações sociais com relação a essa política. Então, foi uma conferência que, durante 2 anos, foram realizadas conferências nos 27 estados brasileiros, conferências macro-regionais nas 5 macro-regiões e, por fim, uma grande conferência nacional, envolveu aí mais de 10 mil pessoas em todo esse processo de diversos segmentos sociais, com a participação muito intensa da academia em todo esse debate, e produziu uma proposta de uma segunda política de desenvolvimento nacional de política regional, onde eu vou destacar alguns pontos fundamentais dela. Quer dizer, o primeiro é de trabalhar com a ideia de uma terceira geração de políticas. O que significa isso? Se nós tivemos a onda da política de cima para baixo, das políticas nacionais estruturalistas e as regional subordinada a ela, depois tivemos a onda do bottom-up, que muitas vezes acabou resvalando para o localismo. E o que é a terceira geração? A terceira geração é a tentativa de responder aquela pergunta do Gerson ontem, na quinta-feira, na abertura do evento. Como é que você articula o bottom-up com as políticas estruturais? Quer dizer, superar essa dicotomia e trabalhar a política articulada em várias escalas, seja de cima para baixo, com projetos nacionais muito bem formulados, e com políticas locais articuladas a esse projeto, de tal forma que isso pudesse avançar. Isso ficou muito claro lá na proposição da política, instrumentos de pactos de metas entre diversos ministérios, em torno de temáticas capazes de tornar isso operacional, e no centro disso a ideia de sistemas produtivos regionais, sistemas produtivos locais
e nacional de produção e inovação. Ainda um último comentário aqui é que, ao lado das políticas de desenvolvimento regional, se desenvolveram também vários programas de políticas de desenvolvimento territorial, né? A maior delas, mais importante, são os territórios da cidadania, que trabalhava nos territórios de pobreza rural, né, com políticas para resolver especificamente a questão da pobreza rural. Uma experiência em si muito interessante. O que acontece é que nós não tínhamos aqui uma articulação entre essas políticas. Na verdade, elas eram concorrentes dentro da máquina pública por recursos, por poder de decisão. Então, isso não se conseguiu avançar na articulação entre as políticas mais territoriais e as políticas nacionais. A segunda PND, Política Nacional de Desenvolvimento Regional, ela já termina no momento em que está entrando no momento que está entrando a crise, né? Então, isso ela não vai, ela está no Congresso hoje em discussão, tá? Bom, os problemas da política, eu já falei ali, né? Vou destacar aqui um elemento importante, é que a política de APLs no âmbito da PNDR, nesse momento, tem uma tendência geral de grande parte da ação com APLs nesse momento, né? Que um certo localismo, políticas incapazes de articular estruturas que possam transformar as regiões e o país, tá? Bom, aqui eu vou destacar como aprendizados aqui, nos últimos 5 minutinhos que eu vou roubar aqui do nosso tempo, três grandes questões, que eu acho que são três grandes chaves desse aprendizado geral, né? A primeira foi essa ruptura, né? Essa dificuldade o tempo todo, apesar da retórica sistêmica, de pensar setorialmente, de pensar de maneira compartimentada, né? Num momento em que a economia mundial ela é absolutamente sistêmica, integrada, com grandes sistemas produtivos inovativos internacionais, nacionais, locais, que cada vez mais se articulam, né? O que exige aí um olhar sistêmico, né? Que sem ele você não consegue ver. A visão do setor é extremamente compartimentada para ver isso, tem vários conceitos tentando avançar nisso, você não tem como ver o setor se não dentro da sua cadeia produtiva, não tem jeito de pensar os setores senão também com as articulações horizontais, com as diferentes cadeias produtivas, e não tem como pensar sem colocar isso tudo no território, viu? E aí, Gabriela, desculpe, aquela discussão de qual é a ideia de território, né? Significa exatamente quando você coloca aí, quando você considera essa realidade regional dentro do contexto de história, instituições, etc., conhecimento daquele espaço territorial que pode ser o globo, que pode ser os países, que podem ser os estados e a localidade, tá certo? E ali um espaço onde esse território, por ter uma história comum, ele gera elementos de identidade que permitem se pensar projetos compartilhados. Mas está longe de ter um projeto do território neutro, longe de ter um projeto geral do território, porque território é, sobretudo, poder, ocupação do espaço, e um campo de forças, com conflito, com luta, com interesse, etc., etc., e a trajetória, construir o projeto, depende de forças políticas, inclusive para fazer o projeto nacional que nós falamos aí na frente. Uma das grandes dificuldades, além da mental, da força da visão setorial, as nossas estatísticas industriais são todas setoriais, etc., a máquina pública ela é viciada, a máquina pública ela é construída em torno de caixinhas, né, que divide as diversas áreas, caixinhas internas em cada ministério, com muros entre elas, caixinhas que não se conversam, né, e mais do que isso, caixinhas que são loteadas no âmbito do poder, né? Isso aqui é um pouco a expressão do que acontecia no nosso governo e que acontece em todos os outros,
onde, às vezes, o ministro é de uma linha política, defende um projeto para o ministério dele, e o secretário executivo dele, que é o cara que vai operacionalizar a política, é de outro partido que está lá sabotando o que ele propõe. Quer dizer, essa máquina pública, onde o micropoder, inclusive os interesses locais pequenos, fazem com que o esforço de vencer tudo isso seja muito difícil. É preciso registrar que houve tentativas, experiências muito importantes, né? A coordenação do plano de infraestrutura, a coordenação do Brasil Sem Miséria, são programas em que se conseguiu coordenação mais ampla, mas sem mudar esse Estado é muito difícil. Quer dizer, essa visão setorial, ela acaba se manifestando naquilo que eu levantei, quer dizer, a incapacidade de enxergar a política para as empresas de P&D no seu conjunto, a falta de foco, né? E quando tem o foco, é o foco meramente setorial, e mais do que isso, esse é o ponto que eu queria só insistir para o final. Mesmo quando a gente pensa o futuro de forma conservadora, sem pensar em novas possibilidades. A América Latina ainda é saudosa da terceira revolução, que ela perdeu o bonde. Nós ficamos gastando enorme quantidade de dinheiro para construir uma indústria de microcomponentes no Brasil, né? De construir no fármaco, volta a discussão lá de se construir princípios, de se fazer princípios ativos em grande volume no Brasil, coisas que nós já perdemos o bonde, essas janelas fechadas, né, e incapaz de olhar as janelas abertas, as novas. Então, essa é a questão chave disso aí. Com relação à política dos arranjos locais, isso se reflete exatamente, de um lado, de cima, na dificuldade de enxergar qualquer possibilidade de integrar o negócio de arranjo local com grandes políticas industriais e tecnológicas, e do lado de baixo, nas políticas que estavam sendo feitas, muitas vezes localismo, visão estreita, etc., etc., que só contribuem para reforçar a ideia de que não dá para articular mesmo, né? Bom, não vai dar tempo. A outra questão é o corte entre a política social e a política de desenvolvimento produtivo e inovativo. O Brasil teve um enorme avanço em termos de política de desenvolvimento social, né, a enfrentar a questão da pobreza, né? Isso os brasileiros já conhecem bem isso, mas para quem é de fora, isso aqui, ó, no pós-guerra, é a relação entre o índice de Gini e o PIB per capita, né? Então você vê que nosso crescimento foi acompanhado perfeitamente pela concentração, né? Isso aqui andou paralelamente, né? A crise interrompe um pouco esse processo, e aqui tem uma mudança que ela é histórica no Brasil. É histórica, não tem paralelo na história do Brasil, quando pela primeira vez você tem o PIB per capita começa a crescer com uma redução da concentração de renda. Portanto, algo extremamente importante, né? E é verdade também que um país desigual como o Brasil tem que ter políticas de distribuição, transferência direta de renda, Bolsa Família, né? Tem que ter arranjos produtivos, e eles cumprem muito bem esse papel, que estejam nos setores mais pobres, invisíveis, que sejam capazes de incluir minimamente e resolver problemas fundamentais sociais. Isso é fundamental no Brasil. É fundamental também você ter arranjos locais capazes de amplificarem experiências alternativas de desenvolvimento produtivo, né? Experiências de economia solidária, moeda social, etc. Tudo isso é muito importante, mas o que é muito grave é você achar que é só isso, né? O principal, se você pensa em transformar o país, está em você ser capaz de identificar segmentos sistêmicos chaves em que seja possível você articular as coisas para fazer um movimento geral. Estou para apanhar da Gabriela aqui, mas eu vou resistir só um minutinho, Gabriela. Por fim, aqui nós temos também uma coisa muito importante,
que é a questão da relação entre as políticas explícitas e as políticas implícitas, né? Quer dizer, nós fizemos todo um esforço, aumentamos o investimento em inovação, criamos créditos, programa de todo jeito, mas, ao mesmo tempo, fizemos o que nós chamamos aqui de uma macroeconomia maligna, contra o investimento, contra, especialmente, o investimento à inovação. Nós ficamos numa armadilha de câmbio valorizado e juros elevados, que se alimentam e que impedia a possibilidade do próprio investimento, né? Só para ter uma ideia disso, isso ali é a curva do câmbio, da valorização do câmbio no Brasil, que vem desde 94, teve uma hiperdesvalorização ali, mas o governo, esse período que eu estou falando, é todo ali da linha de tendência, de profunda valorização do câmbio relacionada ao de baixo, que mantendo taxas de juro, um diferencial de taxas de juro, né, para atrair capital, que era fundamental, atraindo capital que reforça a valorização do câmbio, e isso aí foi a base da macroeconomia durante todo esse período. Qual foi o resultado disso? Isso aqui com todo o apoio ao investimento, o que nós tivemos foi redução do setor manufatureiro, da participação do setor manufatureiro no PIB brasileiro, e isso aqui de baixo, que é o aumento do conteúdo importado das exportações. Né? Você bancou a política de menor resistência do capital nacional de importar componentes mais avançados para fazer as suas transformações. Na área de P&D, a meta-chave, né, era aquela ali, aumentar o investimento privado em P&D no Brasil, que era de 0,49 em 2003, chegar a 0,90 do PIB em 2014. Onde é que nós chegamos? Qual é a nossa dura realidade? Diminuiu. Nós diminuímos o investimento privado, aumentamos o investimento total do PIB, às custas do investimento público, mas o investimento privado em inovação no Brasil caiu, né? Em função de tudo isso que nós dissemos. Eu vou fechar mesmo. Aqui, então, só para fechar mesmo, onde é que estão aquelas possibilidades de futuro, né? De projetos amplos e poucos projetos nacionais estruturantes, né, capazes de dar o salto para o novo, né? Olha, você tem aqui, não tem jeito, desculpe. Nós estamos indo para... desculpe. O mundo, né, está vivendo um processo de rapidíssima urbanização hoje, né? Nós vamos chegar a 2030 lá com 2050 com 2/3 da população mundial nas cidades. Hoje é só nós estamos chegando a 50% no mundo, né? Isso gera uma demanda em áreas novas, extremamente importante, demanda de infraestrutura, demanda de soluções sociais, demanda de soluções que hoje nós não conseguimos raciocinar como tradables. Nós raciocinamos como soluções e serviços locais, mas são áreas em torno das quais é possível se construir todo um sistema produtivo e inovativo que vá desde empresas altamente avançadas de tecnologia até coisas na ponta, lá para a agricultura familiar. Então, aqui a gente, no campo de soluções urbanas, né, eu já dei o exemplo aqui da China. A China, o que ela vem fazendo na África precisa ser melhor estudado. Ela está ocupando, literalmente, a África e ela entendeu o potencial que tem esse mercado. Ela tem uma indústria de casas populares de grande produção em grande escala, adaptada à realidade local. Você pede lá, eu estou na Austrália, ela vai criar a casa com material da Austrália, adaptado à Austrália, e te vender para você fazer em larga escala. Então, você tem aqui nessa área, né, e assim, na parte da agroindústria, na parte de alimentos, né, e também biodiversidade, energias limpas, enfim, é possível se construir caminhos novos, dependendo da correlação de forças lá atrás. É isso, gente. Tá aí, vou deixar para vocês aí a frase final do Celso Furtado, tá? E me desculpem por avançar no tempo.